Boa noite, meus comadres e compadres, tudo bem? Mais uma noite que a gente está aqui apresentando o nosso podcast, dessa vez um pouquinho diferente. Eu aqui chamando a palavra e depois a gente vai passar as perguntas para o André, que vai fazer a via de comentarista hoje. Espero que vocês gostem desse formato. Hoje é dia de esporte americano, hoje é dia de NFL, hoje é dia de NBA e hoje é dia de resenhar um pouquinho sobre essa semana 9 da NFL, essa 11ª rodada para alguns times da NBA, 12ª para outros, e vamos já dar uma projeção do que está acontecendo em ambos os campeonatos. Mas antes disso, meus amigos, eu gostaria que vocês recebessem o nosso recado padrão de sempre, que é aquele recado de sigam aqui, ó, embaixo, nossas redes sociais, nosso Instagram, aqui na Twitch para ficar vendo a live com a gente, interagir no chat. E se você não conseguir ver a live nesse horário e não conseguir interagir com a gente, depois o vídeo está disponível no YouTube, essa live inteira, nosso podcast está lá de esporte americanos no YouTube, tá bom? Então, antes da gente partir para a NFL, eu queria passar aqui para o nosso amigo e dar boa noite para ele. Boa noite, André Menezes. Tudo bem, meu compadre? Boa noite, compadre Pedro Rissa. Bom ter você apresentando também aqui para me dar um pouquinho de descanso para eu poder comentar também, né? Boa noite para todo mundo que Pois é. tá com a gente aqui, ó, o barulhinho, ó. Oh, beleza, hoje sou eu. Vou tomar uma geladinha aqui que eu também Aí sim, mereço. E eu não tô apresentando, então eu aí sim. posso. Boa noite para todo Hoje você mundo. pode. Boa noite para todo mundo. Então, bora lá. Vamos falar que esportes americanos tem bastante assunto também. Bora. Isso. Antes da gente adentrar na NFL, Andrezão, queria só que você falasse um pouquinho sobre a World Series of Baseball, né? A gente teve aí esse final de série entre o Philadelphia Phillies e o Houston Astros e acabou tendo um vencedor aí. Conta pra Sim. gente como é que foi, Andrezão. Sim, na verdade, jogando em Houston, né, os Astros, que eram o grande favorito para vencer a MLB nessa temporada, pela campanha que eles fizeram na temporada regular, até pelos playoffs, que eles vinham varrendo todo mundo que eles pegavam pela frente, né, tomaram um susto na World Series, porque chegaram a estar atrás da contagem aí por 2-1 para o Philadelphia, mas conseguiram reverter essa situação ganhando todos os jogos na Filadélfia e depois em casa eles fecharam no sábado essa série por 4-2. No sábado, o jogo foi 4-1 para o Houston, tá? Onde só teve ação no sexto inning, para falar a verdade, que foi quando o Philadelphia fez primeiro um home run e marcou o primeiro ponto. E aí o Houston parece que acordou, né? E no mesmo inning, na parte baixa da sexta entrada, eles fizeram quatro corridas, né? Marcaram 4 pontos com um home run de um herói improvável cubano, né? Álvares, que bateu esse home run e impulsionou 3 corridas. Aí virou para 4-1. Depois foi só administrar e conseguiu o segundo título de World Series da história do Houston Astros, né? O Astros já tinha vencido em 2017 a World Series e agora em 2022 consegue o segundo título. Então, parabéns para o time de Houston, que dominou a MLB nessa temporada. Foi o melhor time da fase classificatória, foi o melhor time dos playoffs. Como eu disse, varrendo todo mundo até a World Series, onde perdeu os 2 primeiros jogos, justamente para a Filadélfia, né? Que merece uma menção honrosa, porque ninguém dava nada para a Filadélfia. Entrou como patinho feio da história, chegou na World Series, conseguiu estar até à frente do Houston em dado momento, mas aí Houston botou as coisas em ordem, pôs as coisas no lugar e conquistou o título. Então, parabéns para Houston. Pelo menos no beisebol, eles têm algo para comemorar, porque no basquete e no futebol americano, a coisa tá feia por lá, hein, Pedrão? Pois é, pelo contrário, deu a lógica, então, parabéns para o Houston Astros, né? Deu a lógica, eles foram campeões, estavam sendo dominantes a temporada inteira, legal para eles. Mas o contrário é que Filadélfia não, né? Filadélfia, por enquanto, tem um grande time na NBA, tem um grande time na NFL que está invicto, e só faltava o Phillies aí no beisebol aprontar para cima de Houston, né? Mas não deu muito certo. Mas enfim, dito isso, meus amigos, está aí. Parabéns ao Houston Astros, campeão da World Series. Acaba a temporada do beisebol agora. Depois tem mais beisebol ano que vem. Só ano que vem. Enquanto isso, né? Enquanto isso, quando não tem beisebol, vamos para outro esporte americano. Vamos passar sem mais delongas para a NFL. NFL que essa semana entrou na semana 9 e essa semana 9
A gente teve jogos interessantes, teve gente colocando que não ia ter muita emoção porque tinha muito bye, que é os times que estão de folga. Era muito time importante de Pôs na folga tela aí, Pedrão, para o pessoal poder ver nessa quem tava no semana bye. nova. Isso, mas mesmo assim, independente das folgas, a rodada foi quente. E vamos lá, vamos para as folgas. Os times que estavam de folga nessa semana e não jogaram na semana 9 são o Cleveland Browns, Dallas Cowboys, Denver Broncos, New York Giants, Pittsburgh Steelers e São Francisco 49ers. Então era muito bye, muito time fora, mas mesmo assim a rodada foi quente. Então, Andrezão, para quem jogou e para quem compareceu na NFL, vamos começar lá pelo Thursday Night? Isso. Ou não? Sim, Thursday Eu não vou Night. começar pelo Thursday Night, não, vou pular. Tá. Eu vou falar do Tom Brady já. Eu quero Então, começar pelo Tom Brady. Eu não vambora. aguento. O velhinho me mata, Andrezão. O velhinho ele me felicita. Ele deixa a gente empolgado no sofá. Então, assim, dito isso, Tom Brady ele fez uma campanha final, né, do jogo incrível. Em menos de um minuto ele avançou para 70 e poucas jardas e levou os Buccaneers para o primeiro touchdown do jogo e que foi o touchdown decisivo. Acabou sendo decisivo. O jogo era perdido e o Tampa Bay, mesmo com o score negativo, né, ele assume a liderança da NFC Sul. Então, Andrezão, seria essa campanha incrível, essa virada excelente e o velhinho Tom Brady mostrando força, seria essa vitória o início da recuperação? É Tampa Bay rumo aos playoffs? O que você acha? Então, primeiro eu queria dizer que assim, essa campanha dele, em menos de um minuto, no quarto período, para a vitória do Tampa Bay, foi para a surpresa de 0 pessoas, porque ele nunca fez isso na carreira dele, né? Algo corriqueiro para ele. É que com a idade que ele Deram um tá. minuto, deram um minuto que ele precisava, né? Exato, só isso. Porque eu acho que ele é o quarterback mais fantástico que eu vi na NFL, desde que eu acompanho a NFL, e faz tempo que eu acompanho a NFL, né? Que tem essas campanhas rápidas de no huddle, né? Que ele faz, que pode atravessar o campo inteirinho em menos de um minuto e conseguir campanhas vitoriosas no final. Ele é fantástico nisso, ele é o melhor que eu já vi fazer isso. Tá? Porque ele vai pro no-huddle mesmo, ele já parece que ele já tem 5, 6 jogadas à frente na cabeça dele, tudo desenhado já. Então assim, ele vai porque ele não precisa combinar. Eu já tenho na minha cabeça, já tá tudo certo aqui. Vamos lá, e vai distribuindo, cara. Isso é surreal. E ele provar que mesmo com a idade que ele tá, ele continua fazendo isso, que ele é capaz de fazer isso, pra mim só mostra que o time dele, claro, deu sorte de estar numa divisão um pouquinho mais fraca, então mesmo com a campanha negativa, consegue assumir a liderança e é o que ele precisa para ir para os playoffs. Porque ganhar a divisão dele é o suficiente para ir para os playoffs, independente da campanha que ele tenha. Explicando para os nossos amigos que acompanham a NFL, por que disso? Porque os 4 campeões das divisões, né, tanto da AFC quanto da NFC, já garantem vaga nos playoffs, independente da campanha. Ah, mas tem 5 times com campanha melhor, não sei o quê. Não interessa, você ganhou a sua divisão, você vai estar nos playoffs. Entendeu? Então por isso que para ele, mesmo campanha negativa, tá bem encaminhado aí, parece que tá bem encaminhado os playoffs pro Tampa Bay. E a boa notícia é que o Tom Brady parece que tava colocando a cabeça no lugar, porque ele andou umas semaninhas aí transparecendo algum problema, alguma coisa que estava incomodando ele. Parece que já tá tudo certo, que ele já pôs a cabeça no lugar e bola pra frente, né? Então, vamos esperar mais dele aí pra frente. Acho que daqui pra frente, que agora a temporada tá começando a entrar do meio pro final, é a hora que ele costuma realmente entrar no modo on fire, né? Nessa semana ele já mostrou do que ele é capaz. Então vamos ficar de olho nele aí, porque o Tom Brady a gente nunca pode duvidar de nada. Ô, Andrezão, Diga. é só para trazer aqui para gente, que já tem no chat aqui o nosso amigo Júlio Fura Opa, Capacetes, ele está dizendo aí, olha aí o ex da minha atual, Brady Boy, o que você acha, hein? que Ele tá beleza, hein? voando, hein? Falar Que de beleza. Gisele Bündchen, ele tá voando, né? Que E eu beleza, queria Julião. fazer uma menção honrosa ao nosso amigo Júlio, que ele começou hoje um Instagram para trazer estatísticas da Copa do Mundo, que chama Copa Stats.
Então, para quem assiste a gente no YouTube, para quem segue a Opa, gente no Instagram, segue também o Instagram do nosso amigo Júlio Copa Stats, que ele vai trazer muita estatística, muita informação legal da Copa do Mundo, de uma forma gráfica bem bacana. Então, vale essa seguida aí, fica a dica. ô Julião, Andrezão, só para a gente não perder. põe no chat Pode aí pra falar. gente o arroba aí pra certinho, pra gente poder divulgar certinho pro pessoal aqui, tá? Isso aí, Manda faça aí. isso, Julião. Agora, só para não perder o raciocínio, e a gente não trocar de jogo ainda, continuar Beleza, manda aí. no Tampa Bay. O que você achou dos Los Angeles Rams na última campanha do Brady, que foi incrível a campanha do Brady, ninguém está desmerecendo, mas você não achou que os Rams foi muito conservador, esperando a bomba do Brady e marcou muito com a linha muito atrás e o Brady foi dando aqueles toquinhos de lado para sair, ganhar tempo, first down e para o tempo, first down e para o relógio, first down e para o relógio. O que você achou? Só eu achei isso? Foi Não, então, conservador demais os Rams? eu não achei nem que foi conservador. Eu achei que os caras ali meio que eles esqueceram como o Brady fez a carreira dele, né, cara? O Brady é aquele cara da terceira para 7, ele vai e 8 jardas. Entendeu? Terceira para 10, ele vai 11 jardas. Terceira para 2, ele vai em 3 jardas. Cara, isso sempre norteou a carreira dele. Ele lança as bombas, lança. Só que não é quando você tá esperando, é quando ele quer. Então, cara, não adianta, falta um minuto, eu vou ficar aqui atrás esperando. Não adianta, aí ele vai lançar aqui curtinho, vai sair do campo, vai parar o relógio, vai fazendo isso. Ele vai chegar lá do mesmo jeito, cara. Então, o Tom Brady, você não Não, mas é pode. incrível, né? Mas É assim, um raciocínio muito rápido, no lógico, huddle, no e huddle, vai fazendo sempre. isso, é incrível. E ele no huddle, ele é o melhor disparado da história no huddle, cara. É impressionante o que ele faz sem ter o huddle, sem combinar a jogada e tudo mais, cara. Explica pro pessoal o que é no huddle, para quem No não tem huddle é assim, ó, conhecimento, André. quando o jogo para, né, quando termina o down, ou seja, quando alguém é derrubado, para na bola, que acontece normalmente? Se você assiste o jogo, você vê que os dois times se juntam num bolinho, né, para combinar a jogada, tanto defensiva quanto ofensivamente. E esse bolinho é chamado de huddle, né? Só que isso não é obrigatório fazer. Se o time do ataque quiser pegar a bola e já sair jogando rápido, ele pode. E a gente chama isso de no huddle, ou seja, sem o huddle, né? Sem o bolinho. Então, o Tom Brady, ele, principalmente em quarto período, em campanhas que ele precisa ser rápido, ele costuma não fazer isso. É por isso que eu falo, ele já tem essas jogadas, 4, 5 jogadas na frente já desenhadas na cabeça dele, né? E o pessoal que treina com ele deve treinar exaustivamente esse tipo de jogada com ele para dar certo no huddle. Porque não adianta só o quarterback querer fazer o no huddle. Os outros também têm que estar na sintonia, né? E isso é uma coisa que durante toda a carreira do Tom Brady, ele sempre foi conhecido por começar a temporada antes de todo mundo, ou seja, chamar os recebedores deles, os wide receivers, vamos ali para o parque porque a gente tem que treinar isso, treinar aquilo, antes do treino oficial começar. Ele sempre foi conhecido por isso. Então, assim, essa sintonia ele já vai fazendo antes da temporada, até da pré-temporada começar, até dos training camps começarem, ele já vai fazendo isso com o time dele, com os recebedores e tudo mais. Aí quando chega num jogo, tá todo mundo afiado, todo mundo já sabe o que vai acontecer e o que tem que fazer. Entendeu? E isso dificulta muito a defesa, porque a defesa não consegue, ela não tem o tempo de ler como o ataque está se posicionando para ela poder colocar a defesa na melhor maneira, né? Para poder parar o ataque. Né? E o no-huddle facilita isso pro ataque. Te dá imprevisibilidade. A defesa fica naquela. Será que eu vou de blitz? Será que eu fico aqui para trás? Será que eu recuo? E fica nessa. E aí o Tom Brady, essa indecisão da defesa é tudo que ele precisa para conseguir as jogadas, para conseguir as jardas e para avançar, né? E ele faz isso muito bem. Ele é o melhor da história com certeza no no-huddle, Uh, Pedro. Só para quem não viu o jogo, gente, o jogo estava 13-9 pro Los Angeles Rams até menos de um minuto do último período. E a bola voltou para o Tampa Bay Buccaneers com 50 e poucos segundos e o Brady fez um touchdown em 50 e poucos segundos, avançando para 70 e tantas jardas. Sim. E o Tampa Bay virou o jogo. Então por isso que a gente está falando desse jogo. Ô, Pedrão, Dito isso, Deixa eu só, fala. deixa eu só trazer uma informação legal aqui do chat. O Júlio, claro, não pode deixar passar, ele me trouxe aqui a lembrança. Lógico que o Tom Brady é o melhor do mundo, mas quem colocou isso na cabeça do Brady, que faça isso porque você é bom nisso, foi logicamente o Bill Belichick, né? Bill Belichick, que era o treinador dos Patriots, onde o Brady fez a maior parte Que da carreira dele, revelou. né? Que revelou o Brady e tudo mais, e é talvez o melhor treinador, um dos melhores da história. Eu acho brigando com o Don Shula aí, talvez os dois melhores que a gente já teve
na história da NFL. E a gente tinha pedido para ele passar o arroba dele aqui, ele passou certinho, ó, lá no Instagram, gente, arroba Copa Stats, tá? S-T-A-T-S, Stats. Copa Stats. Então só entrar lá, segue o Julião e bora pra cima, Pedrão. Show de bola, Andrezão. Então, dito isso, passamos para o próximo jogo. A gente teve outro jogo bastante animado nessa rodada, nessa semana 9, que foi o Miami Dolphins contra o Chicago Bears. Que jogo animado, hein? Esse jogo foi muito legal, foi 35-32, se eu não me engano, já já eu olho aqui o placar. E o Miami com o Tua vai para 6-0, 6 vitórias e nenhuma derrota, né? Com o quarterback Tua Tagovailoa, que ele não perdeu ainda depois que ele voltou de contusão e nem tinha perdido antes de ser contundido. Dito isso também, Justin Fields pelo Chicago Bears, o outro lado da moeda, vinha com desconfiança em cima dele, né? Não estava um pouco irregular, um pouco inconstante, errando passes, não sendo uma unanimidade, só que nesse jogo ele simplesmente destruiu a defesa do Miami e jogou demais, correndo com a bola, passando, entregando para o jogo terrestre, ele jogou muito. Dito isso, Andrezão, eu te trago essa pergunta. Com esse jogo aí, os torcedores dos Fields, ele afasta os torcedores do Bears afastam a desconfiança em cima de Justin Fields e ele ganha uma titularidade para a próxima temporada ou ainda se pensa em quarterback por lá? Eu acho, assim, eu vou falar como... Eu não sou torcedor dos Bears, tá? Mas eu acho que ele ganha um fôlego. Então, deixa eu só complementar. Um fôlego. Para você falar depois dessa resposta, você é torcedor do Miami. Então você me fala, Miami, com poderio ofensivo de 6-0 de Tua Tagovailoa, grande força para os playoffs ou ainda não se fala em playoffs tendo Buffalo Bills na mesma divisão? Não, fala assim. Responde essas duas para mim. Fala assim. Então eu vou começar pelo Miami, porque assim, fala-se, espera-se, agora não é nem que se fala que pode chegar. Já se espera que o Miami Dolphins esteja assim nos playoffs dessa temporada, tá? É lógico que ficou muito nítido que sem o Tua Tagovailoa o Miami sofre bastante, então ele tem que estar saudável, tá? Para Miami conseguir ter êxito aí no resto da temporada e chegar bem nos playoffs, tá? Mesmo a divisão do Miami, tendo o Buffalo, tendo os Jets, uma boa fase, uma boa campanha com campanhas muito boas, eu acho que é inevitável o Miami ir para os playoffs, nem que seja através de wildcard, tá? Mesmo que ele não ganhe essa divisão, que ele está na briga pelo título da divisão também, mas mesmo que ele não consiga o título da divisão, eu vejo sim Miami nos playoffs, mesmo que seja pelo wildcard. Eu fiz uma projeção rápida aqui, né? Eu acredito que Miami vai terminar com 4 derrotas só, pelos jogos que vem pela frente. Com 4 derrotas, aí tendo um pouquinho de... Por exemplo, já teve sorte essa rodada, porque os Bills acabaram perdendo um jogo que eu acreditava que eles não fossem perder. E os Bills também tropeçando um pouquinho, Miami tem muita chance até de levar essa divisão, Pedro. Então, assim, já não é nenhuma aquela coisa, a gente quer que o Miami esteja. Já se espera que o Miami esteja, assim, nos playoffs. E o Tua, assim, nem preciso chover no molhado aqui, porque quando ele chegou na NFL tinha muita desconfiança. Não, porque o bom é o Justin Herbert, o bom é aquele outro, o bom é... Não, ele veio com desconfiança. Primeira temporada ele se machucou, ficou muito tempo fora. Aí Miami trocou de direção, trocou de treinador, aquela coisa toda que a gente sabe. E agora com o Mike McDaniels, ele tá tendo uma sintonia muito boa, que é o atual treinador. Tá tendo a confiança para fazer as jogadas, para chamar o jogo. E ele tá chamando muito bem as jogadas, Pedro. Claro que ele tem alvos como Tyreek Hill, como Jalen Waddle, né? O Mike Gesicki. Então, assim, ele tem muito material, muito para onde mandar a bola. Mas o braço dele é muito forte. Ele consegue ter um release muito bom, muito rápido, né? E o que me impressiona é que ele está tendo as leituras corretas das jogadas. Isso que para um... Diga, pode falar. Pode falar, pode concluir. Não, conclui. E para um quarterback que... Vamos falar que ele é um segundo-anista, porque ele ficou uma temporada inteira sem jogar, né? Então ele é um segundo-anista. É uma coisa assim meio rara de se ver, de ter essa leitura tão boa como ele está tendo. A gente espera isso numa quarta temporada normalmente, de um quarterback que vai dominar, vai chegar em playoffs e tudo mais. Então ele já está à frente do que se esperava dele.
Só espero que ele fique saudável. Essa é a grande preocupação do torcedor do Miami, é essa. Tua precisa ficar saudável. Já melhorou. A linha ofensiva já tá mais forte, já tá protegendo ele mais. Mas tem que ficar esse alerta aí para Miami. Agora, sobre o Justin... Sobre o Justin Fields, o fôlego que você falou. Sobre o Justin Fields, eu acredito que ele recebe um fôlego, né? Uma sobrevida para se manter na posição de quarterback do Chicago até o final dessa temporada, Pedro. Por que eu digo isso? Porque apesar de Chicago, que nem você disse, fez uma campanha legal e tudo mais, a campanha de Chicago não é lá essas coisas, né? E Chicago, ou pelo menos a direção, né, a general manager dos Bears, esperava uma campanha melhor nessa altura do campeonato, tá? E não está. Claro que recai muito sobre o que o Justin Fields fez até agora. Ele ganha esse fôlego porque nessa partida ele mostrou um poder de reação, ele não se abateu porque o Miami chegou a abrir uma vantagem, mesmo assim ele foi buscar, né, no quarto período fez um touchdown, encostou no placar, né, faltou só aquela, aí não diria nem dele, mas faltou aquele algo a mais para o time dos Bears para conseguir essa virada, né? E como você disse, aproveitou as falhas da defesa de Miami, né? A defesa de Miami ainda tem muitas falhas na linha defensiva, né? Porque a equipe de linebackers e de safeties do Miami é muito forte, é boa. Mas a linha ofensiva ali, que é a primeira linha, ela não consegue sacar o quarterback adversário, ela não consegue fazer a pressão como tem que fazer, ela não consegue mandar blitz do jeito que tem que mandar. Então isso dificulta muito, por mais que você tenha uma secundária boa lá atrás, né? Dificulta muito para quem tá ali marcando, porque o quarterback do outro lado tendo tempo, cara, qualquer quarterback seja na NFL, e a gente tem que ressaltar isso, por mais que pareça ser um quarterback ruim, se ele tiver tempo, ele vai achar os alvos, ele vai fazer as jogadas, né? Então é imprescindível que a sua defesa tire o tempo e pressione o quarterback adversário. E a defesa de Miami peca nesse sentido ainda, né? Precisa melhorar. Legal, Andrezão. O Miami acabou vencendo o Chicago Bears por 35-32, como a gente disse no início, um jogo super movimentado e não deixa a divisão ter um líder um pouco isolado. Por que isso? Porque os Jets venceram o Buffalo Bills e o Buffalo, de forma surpreendente, além de Josh Allen estar numa noite não inspirada, né? E jogar para 2 interceptações. Dito isso, Andrezão, estaria a liderança dos Bills ameaçada nessa divisão, tendo em vista que o Miami agora e os Jets têm o mesmo número de vitória que eles, ou os Bills ainda é a grande força dessa divisão? Está ameaçado, e muito ameaçado, por quê? Os Bills já fizeram 3 confrontos dentro da divisão. Perderam para os Jets, perderam para os Dolphins e só ganharam dos Patriots. Ou seja, né, tem que ficar de olho aberto, porque se ficar empatado, o que desempata? A campanha dentro da divisão. O confronto direto. E aí os Bills estão 1-2. Os Bills dentro da divisão tá 1-2. Né? 1-2 é uma campanha ruim. Então se ele empatar com alguém ali, a chance dele perder o título da divisão é grande. Então o Buffalo precisa melhorar os confrontos dentro da divisão. Se não conseguir, porque vai ter volta, né? Fez um contra cada um, vai fazer mais um contra cada um até o final da temporada. Então os Bills precisam reverter esse número, senão a liderança vai ficar realmente ameaçada, Pedro. Realmente, tá? Porque já perdeu uma para Miami, já perdeu uma para os Jets. Se perder mais uma para Miami, por exemplo, se empatar com Miami, vai ficar o quê? 0-2 contra Miami. Aí, cara, vai ficar difícil. Não enxergo nos Jets essa força, apesar de estar num momento muito bom, essa força de manter esse futebol americano até o final da temporada. Conseguiu fazer uma gordura que talvez brigue por uma vaga de wildcard. E aí até três times dessa divisão podem ir para os playoffs, normal. Tá? Os Patriots que eu acredito que estão um pouquinho abaixo, mas já era esperado. E mesmo assim, ou abaixo, né, uma campanha bem sólida e bem consistente. Ou seja,
É uma campanha positiva, André. Os Patriots estão com 5-4, Então, é isso que melhor eu tô que o falando. Tampa Bay, que é líder de divisão com Exato. campanha É negativa. isso que eu tô Então falando. é uma divisão, a gente está falando da AFC Leste, né? Leste. Muito, Sim. muito disputada, E que por tem que. Bills, Jets, Isso. Miami e E Patriots. por que os Patriots estão com essa campanha? Porque eles têm o Bill Belichick, né? Porque mesmo sem quarterback, mesmo revezando quarterback, ele consegue fazer o time dele vencer. Ele tira os coelhos da cartola dele. Não dá pra descartar? Não dá, mas eu acho que entre os quatro, os Patriots são os que estão um pouquinho atrás, né? Pra tentar chegar aí nessa briga. Hoje, né? Hoje. Tá certo. E tudo embolado nessa divisão, então. Todo mundo com 6 vitórias, o Patriots com 5, todo mundo positivo. Então, a divisão mais disputada da NFL até o momento, e acho que vai até o final sendo disputada assim, na verdade. Sim. E Andrezão, agora eu tenho uma bomba para você, meu amigo. Hum. Os Packers, que vem há anos ganhando a divisão deles, os Packers que tem o MVP da última temporada, Aaron Rodgers, os Packers que é um time gigante na NFL, tá decepcionando esse ano. Os Packers eles enfrentaram agora o Detroit Lions, e o Detroit Lions a gente estava falando vários podcasts atrás já, que é famoso por ter uma defesa super frágil, que joga para aqueles jogo maluco de 40 contra 30, 52-48, então cede muitos pontos, e mesmo assim os Packers perderam o jogo para os Lions de 15-9, ou seja, 9 pontos para os Packers, 3 field goals, nenhum touchdown e 3 interceptações de Aaron Rodgers. Então, assim, diante dessa campanha que vem fazendo o Green Bay Packers, e essa apatia do Aaron Rodgers de não conseguir achar os seus recebedores e fazer o jogo do Green Bay funcionar, quando o Aaron Jones não corre com a bola o tempo inteiro e tem um jogo de destaque, estaria os Green Bay Packers eliminados? A gente pode parar de falar em playoff para Green Bay ou ainda fala assim playoff para Green Bay? O que você acha? Cara, pode começar a cogitar essa hipótese de Green Bay fora dos playoffs, sim, cara. A gente está num momento da temporada em que os times deveriam estar mais próximos, pelo menos os times que almejam, né, chegar em playoffs, ganhar divisão, pelo menos está numa campanha próxima do equilíbrio, né? Só que os Packers estão muito abaixo desse, que seria o ponto meio, digamos assim, né, do rating da classificação. Os Packers estão com 3 vitórias e 6 Então, derrotas, André. Muito abaixo. eles estão com um average de 0,33, cara. Então, tá muito abaixo do que nesse momento na temporada normalmente os times estão que vão para os playoffs. Então teria que ter uma virada muito grande nesse time dos Packers, e eu não consigo enxergar essa virada acontecendo por lá. Mesmo tendo Aaron Rodgers, mesmo tendo o BMVP lá jogando, e eu não enxergo, tá? E como faz falta como um jogador, a saída de um jogador tá fazendo uma falta absurda pro time do Green Bay. Eu tô falando do Davante Adams de novo. Toda vez a gente fala disso, a gente chove no molhado. Davante Adams saiu do Green Bay, decidiu ir para Las Vegas. Também não tá se dando muito bem lá também, porque Las Vegas também só apanha de todo mundo. Mas, né, Embora esse último jogo ele foi muito bem, Andrezão, da Vonteadas, foi viu? bem, mas o time Eu não vou dele trazer o número dele aqui, mas ele foi muito bem. Perdeu como sempre, mas ele foi muito bem. foi sim. Ele fez touchdown, beleza. Né? Mas, é o que eu falo. Ficou uma Andorinha no Green Bay, uma Andorinha foi para Las Vegas, e aí uma Andorinha sozinha não faz verão, né? Em nenhum dos dois. Então estão os dois times rateando, com os dois expoentes aí, com os caras, cada um num time sem saber o que fazer. Então, assim, né? Se tivessem juntos, talvez o Green Bay tivesse bem mais acima, ou se o Roger tivesse ido para Las Vegas junto com o Davante Adams, também os Raiders talvez estivessem bem melhor. Mas separados a gente está vendo que fica difícil para eles, né? Eu não estou conseguindo enxergar essa reação que precisa ter em Green Bay, Pedro. Por mais que a gente está chegando no momento do inverno, começa a nevar, e aí quando vai jogar em Green Bay, a gente sabe que o jogo é aquele jogo que é totalmente atípico, né? Porque é nevasca, é jogando sobre aquele clima pesado e denso lá do estádio do Green Bay, dos Cheeseheads lá. E, cara,
Mesmo assim, eu não consigo ver Green Bay ganhando quase todos os jogos para conseguir uma virada e chegar nos playoffs. Por isso que cada vez mais a gente já está Mesmo que imaginando. pelo wild card, né? Isso, Mesmo pelo mesmo pelo wild wild card, card. porque tá muito ruim a campanha. Exato. Porque é o que eu Porque a gente está expliquei. falando aqui de um. Pode falar. É o que eu expliquei. Nesse momento da temporada, normalmente os times que vão para os playoffs e que não tem a campanha perfeita, não estão lá em cima, estão no momento que eles estão praticamente zerados ali, no average de 0,5 mais ou menos. Ele está 0,33, ou seja, ele está muito abaixo. Né? Então ele precisaria de uma volta muito grande, uma volta por cima bem forte aí, para conseguir o acesso, né, chegar até os playoffs. Claro que a gente não pode duvidar de Aaron Rodgers, não pode. O cara foi BMVP, daqui a pouco ele vira a chave, tira um coelho da cartola, tira alguém lá do reserve list lá do Green Bay. Vem cá, meu filho, você vai ser meu recebedor. Aí esse cara começa a pegar todas as bolas, entendeu? Não dá para duvidar disso, não dá. Mas que a gente não enxerga isso acontecendo, a gente não enxerga, né? Vamos esperar mais umas 2 rodadas para cravar essa não ida do Green Bay aos playoffs, mas está muito próximo disso acontecer. Da gente conseguir cravar que o Green Bay está fora da briga, tá? Para desespero e para O Green Bay a desespero gente tá. para desespero do nosso compadre Eduardo Rafael, né, que é torcedor dos Packers. Pois é, então. O Green Bay a gente tá falando dele, ele tá na NFC Norte, numa divisão que tem os Vikings, que Já tá para ganharam, 7-1 já, né? já Os ganharam. Vikings tá para 7-1, o Green Bay tá 3-6, os Bears estão 3-6 igual ao Green Bay, e o Green Bay perdeu esse final de semana para os Lions, que é o último da divisão, que estava 1-6, agora está 2-6. Isso. Entendeu? Então, Green Bay realmente, eu não sei se a gente consegue falar em playoffs mais para Green Bay. Dito isso, meu amigão, vamos virar a chave aqui. A gente vai falar de um time que não está com muito destaque na NFL, que é o Indianapolis Colts. A gente só vai falar rapidinho deles aqui. Por quê? Porque tem uma informação importante sobre os Colts. Eles demitiram o técnico o Frank Reich, e o Frank Reich, ele tinha deixado já o Matt Ryan no banco, né, vindo para o jogo com o Sam Ehlinger. E o Sam Ehlinger é um famoso desconhecido. A gente vê ele jogar, ele não joga para passes aéreos, ele não tem um release time bom, ele não tem uma saída de pocket boa, ele não foge de sec, é realmente muito, muito cru o Sam Ehlinger. E quando isso aconteceu, que ele colocou o Sam Ehlinger no lugar do Matt Ryan, a imprensa americana já estava começando a desconfiar que os Colts estavam fazendo isso para tancar, né? Fazer o tanking, que é aquela perder de propósito e ficar em último da divisão e com os piores scores possíveis, para que no draft do ano que vem você tenha uma boa colocação e draftar um quarterback importante, por exemplo, nesse caso, porque o ano que vem parece que a safra de quarterback vem boa. Você acredita que agora, mesmo com o Frank Reich, né, antes dele ser demitido, ter colocado o Sam Ehlinger, e agora que ele foi demitido, os Colts colocou um ex-atleta dos Colts, eu não vou lembrar o nome dele agora, que como interino, que nem técnico nem coordenador era, para head coach. Então a gente vê um move totalmente louco dos coaches, né? Uma coisa totalmente improvável. Estaria os coaches então fazendo tanking ou você acredita que ainda não? Então, pra gente cravar que os Colts optaram pelo tanking nessa temporada, né? A gente precisa esperar mais algumas rodadas, tá? Não dá para cravar ainda isso. Claro que os indícios que você trouxe, né? Colocar o quarterback totalmente inexperiente e sem armas para jogar na NFL, até sem qualidade mesmo, porque ele foi jogado na fogueira, ele foi jogado aos leões. Depois demitiu o head coach. São indícios de que talvez a franquia esteja se movimentando já pensando na próxima temporada. Tipo, já desistimos disso aqui, essa aqui não vai levar a lugar nenhum, vamos pensar o que a gente pode fazer. E aí ficar com uma das piores campanhas da NFL é importante para você pegar as primeiras escolhas do draft. Porque aí você tem à sua disposição toda a classe de jogadores, toda a sorte de jogadores que você quer. E aí, se eles enxergam que um quarterback é esse jogador que falta, e o que você disse é verdade, a próxima safra de quarterbacks vinda do college, da NCAA, é uma safra que possui qualidade, que tem uns 3 jogadores, uns 3 ou 4 quarterbacks que provavelmente virão para a NFL, né? Então, pode sim fazer sentido.
O meu único problema, minha única dúvida nesse tanking possível tanking dos Colts é que eles já estão à frente de alguns times aí, por exemplo, o Houston, né? Que o Houston, mesmo sem fazer tanking, eu acho que não consegue ganhar de ninguém mais. E aí, cara, o Houston ficando com a primeira posição, né? Se a ideia dos Colts for, quero pegar esse cara. Se o Houston tiver a mesma ideia, cara, não vai dar certo. Então ele Porque tem que ter uns dois ou a três gente tá falando nomes, da né? semana 9. Isso. A gente tá falando da semana 9, mas os coaches eles já tinham desligado, parece para mim, já desde a semana 7. Então eles estavam com 3 vitórias antes disso, e eu acho que eles vão se manter com essas 3 vitórias e não tem interesse em ter mais vitórias. Porque, olha, eu estou trazendo o nome aqui, Jeff Saturday, é o novo head Sim. coach agora dos Colts. O cara era um analista, ex-atleta dos Colts, ele jogava na posição de center. Então, assim, o cara não tem experiência nenhuma como coach e já vai ser head coach. Você entendeu? Num move totalmente estranho, demitindo um cara super experiente na NFL, né? O Frank Reich, que teve sua história lá no Buffalo Bills e tudo mais. E agora, e ainda antes disso, já tinha tirado o Matt Ryan, que mesmo estando irregular e inconstante, você não pode tirar o cara mesmo sendo irregular para colocar um cara pior que ele. E me diz por que o Sam Ehlinger tem a preferência do Nick Foles, por exemplo, que é o terceiro reserva desse time e já ganhou o Super Bowl. Então, Pedro, Entendeu? Então não dá para isso. entender esses Não, moves, dá né, pra entender. André? Você já trouxe aí. Você já entendeu. Porque se a ideia fosse, vamos tentar recuperar essa campanha, o Nick Foles tinha que estar jogando. Mas a ideia parece não ser essa. A ideia parece, não, vamos pensar daqui pra frente, né? Vamos tentar buscar um quarterback novo aí, sangue novo, com ideias novas, esses quarterbacks modernos que te dão várias dimensões do jogo, que tem realmente no college. O college é prolífico nesses atletas atualmente. Então, cara, tá muito assim, os indícios são muito fortes de que os Colts estão tentando fazer o tanking. Só que a gente tem Houston com uma vitória, a gente tem os Lions com 2 vitórias, a gente tem o Las Vegas com 2 vitórias e os Colts já tem 3 vitórias. Então, assim, tem que parar agora de ganhar de todo mundo e ainda torcer para os adversários ganharem os jogos. Porque daí ele ficando com a pior campanha, ele garante o pick 1. O pick 1 é meu, aí ele pode escolher quem ele quiser. Aí sim, ele vai atrás do nome certo. A não ser que ele tenha no radar dele, por exemplo, não preciso ser o pick 1. No college eu tenho 3 quarterbacks que os 3, ó, top. Se qualquer um dos que vier pra cá, top. Beleza. Aí ele pode ficar até entre as 3 piores campanhas que ele garante um deles, né? Agora, se ele tem, por exemplo, um alvo definido, eu quero esse cara, aí, cara, tem que rodar, porque ele já ganhou 3 jogos e não deveria ter ganhado, entendeu? Mas é só uma visão que eu tô tendo daqui, né, do que pode estar Nossa, acontecendo, né? legal, bacana. E para isso, essa foi a NFL aqui, as nossas perguntas, nossos assuntos. Eu vou trazer agora as classificações. Andrezão, como você coloca a arte na tela da Twitch? Vamos começar por qual divisão aí? Vai me Pela falando. AFC Leste, Pedrão. Que a gente já Então tá bom. trouxe, Então vamos né? começar na Mas vamos Conferência repetir. Americana, né? Na Isso, AFC, na Leste, que é isso. a mais disputada de todas, que tem Buffalo Bills com 6-2 no momento, é o líder da divisão. Jets e Dolphins empatados, Miami Dolphins, 6-3 cada um. E em último lugar vem os Patriots com 5-4, ou seja, todo mundo positivo, a Sim. divisão tá viva e embolada, meu amigo. Até os É Patriots têm isso. chance de Agora nós vamos playoffs, para viu, qual? Pedro? Até os Patriots têm chance de Até playoffs, os tá? Patriots, com Sim. certeza. E a próxima divisão a gente Que vai. venceram os Colts por 26-3. Tinha que dar puxãozinho de orelha, Meu né? Mas amigo, vamos lá. que vergonha. A Não, mas AFC, que vergonha, né? a AFC Norte agora, tá? A AFC Norte, a Conferência Americana Norte, tem os Baltimore Ravens, que vem com 6-3, né? Isso. O Cincinnati Bengals com 5-4. O Cleveland Browns, que estava de bye essa semana, com 3-5. E os Steelers com 2-6. Os Steelers também estão com 2 vitórias só, mais um time aí atrás dos Colts. Agora Exato. vamos para qual AFC? AFC Sul. AFC Sul a gente vem de Tennessee Titans com 5-3. O Indianapolis Colts, que vem com 3-5-1. Esse 1 é um incrível empate que ele conseguiu ter na primeira rodada.
E depois vem o Jacksonville Jaguars com 3-6 em terceiro lugar. E o Houston Texans em quarto com 1-6, uma vitória apenas e 6 derrotas. Agora passando para a AFC Oeste, que é a que falta, essa é a divisão do bicho-papão, aqui um dos bichos-papões da NFL, que é do Kansas City Chiefs, que vem liderando a divisão com 6 vitórias, 2 derrotas. O San Diego Chargers, vou falar San Diego, falei San Diego. Rapaz, eu não acostumo nunca. Eu não acostumo nunca. Os Los Angeles Chargers, né, melhor dizendo, com 5-3. Denver Broncos e Las Vegas Cuidado com o Raiders, próximo, pelo hein? menos eu não falei Oakland Opa, Raiders. isso. Exatamente. Os Chargers aí com 5-3, os Broncos com 3-5 e os Raiders com 2-6. Eu não Vamos. vou errar nessa. Passando agora para a Conferência Nacional, a NFC, a Leste. gente deve começar pela Leste, né, Bruno? Isso. A Leste é a divisão do único invicto da NFL até agora, com 8-0, que é o Philadelphia Eagles, seguido de perto por Dallas Cowboys com 6-2, New York Giants também com 6-2 e o Washington Commanders com 4-5, os Commanders que vêm se recuperando aí. Começaram muito mal o campeonato, já estou com 4-5, estava muito pior do que isso antes. Exato. Vamos para qual agora, Andrezão? Para Norte? Isso, NFC Norte. NFC Norte, a gente está com o Minnesota Vikings liderando com 7-1, Já uma ganhou essa derrota só e divisão. 7 vitórias, disparado na frente do Green Bay Packers, que vem seguindo os Vikings com 3-6, com o mesmo score do Chicago Bears, que são 3-6 também, e do Detroit Lions, que é 2-6, com uma vitória incrível em cima do Green Bay Packers, que não dá para entender o Rodgers jogando para 3 interceptações. Agora a gente vai para a Sul, Isso, Andrezão. exatamente. A Sul é a divisão dos negativos, né? Que é liderada por Tampa Bay Buccaneers em crise, com um score de 4 vitórias e 5 derrotas, seguido com o mesmo score do Atlanta Falcons com 4-5, New Orleans Saints com 3-6, 3 vitórias e 6 derrotas, e o Carolina Panthers, que é o lanterna dessa divisão, com 2-7, 2 vitórias e 7 derrotas. Passando agora para a NFC Oeste, a gente tem o incrível Seattle Seahawks, com Geno Smith liderando essa divisão com 6 vitórias e 3 derrotas. Ninguém acreditava no Seattle nesse ano e ele está liderando a divisão dele. Um pouco que disparado, digamos assim, porque o segundo colocado é o 49ers com 4-4, 4 vitórias, 4 derrotas, seguido pelo atual campeão que está numa ressaca brabíssima do Super Bowl ainda, o Los Angeles Rams, com 3 vitórias apenas na temporada e 5 derrotas, e o Arizona Cardinals que tem decepcionado, que está 3-6, 3 vitórias e 6 derrotas. Essa é a classificação da NFL, meus amigos, e a gente encerra esse assunto por aqui para trazer mais novidades da semana 10 na semana que vem. E estou vendo que, encerrado o assunto, aqui está nosso compadre Eduardo Rafael Leite, ER7 para os mais chegados. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, meu amigo? Veio falar de NBA, né, cara? Boa noite, Pedrão. Boa noite, Alex. Alex, olha. Boa noite, André. Boa noite, Du. Eu comecei a acompanhar vocês ali pelo Green Bay, né? Eu tava puxando umas últimas estatísticas aqui de, aí sim, de NBA e não quis entrar aí com vocês passando só as divisões, né? Falei, esperar passar a divisão aí, encerra um assunto, começa outro, eu consigo participar. Então, encerrado o assunto está, meu amigo. Vamos passar agora para a NBA. NBA que essa semana aí, ontem teve jogo, hoje tem jogo, anteontem teve jogo, amanhã terá jogo. NBA, para quem gosta, não fica de férias, meu amigo. Tem jogo todos os dias. Mas ontem entrou em quadra todos os times. E quando entrou todos os times, a gente colocou como uma rodada finda. E essa rodada finda a gente resolveu trazer para vocês alguns prognósticos, algumas projeções. Dito isso, a gente já tem alguns líderes, algum disparado, alguns times destaques na Conferência Leste. E na Conferência Leste, os Bucks perderam ontem o primeiro jogo para Atlanta Hawks sem o Trae Young, o Eduardo, estava no banco.
É um bom sinal aí que eles frearam os Bucks numa corrida recorde, né, de 9-0 dos Bucks. E agora não está mais 9-0, está 9-1. E, e com esse começo de temporada aí, com os Bucks, os Cavaliers e o Boston Celtics, eu vou deixar o André responder primeiro, porque ele estava aqui no horário e ele tem preferência, tá, Eduardo? Os Bucks, os Cavaliers e o Boston Celtics na ponta, podemos já considerar esses times como as maiores forças dessa conferência leste ou ainda vai ter alguma surpresa que vocês acham? Então, Pedro, eu acho que Boston e Milwaukee vão se manter onde estão. Cleveland vai depender muito da saúde dos principais, do trio, do Big Three aí do Cleveland. Se algum deles se machucar, tiver que perder muitos jogos, Cleveland pode cair nessa classificação, né? Então, assim, Cleveland eu ainda não vejo essa consistência, o que eu vejo, por exemplo, no Boston, o que eu vejo nos Bucks, né? O que eu vejo nesses dois times eu ainda não vejo em Cleveland. Pode chegar no nível, pode. Você está falando do Big Three de Cleveland. Cleveland, é o Levert, o Donovan Mitchell e o Isso, Darius Garland, é isso? é isso aí. São os Então, três. beleza. Esqueci de falar o nome deles. Mas são os três. É o Big Three Uhum. aí de Cleveland que realmente encaixou, tá jogando muito bem. Só que assim, na minha visão, se algum deles faltar, Cleveland perde muito da força. Então assim, precisa muito dos três saudáveis e jogando. Então por isso que eu ainda não consigo enxergar, porque por exemplo, se você tiver um Bucks que, por exemplo, o Drew Holiday não jogou, os Bucks ainda vão ser competitivos, vão conseguir ganhar partidas e tudo mais. Ah, o Boston não vai jogar, o Tatum machucou, vai ficar 3 rodadas fora. Boston vai conseguir manter o nível, vai conseguir ganhar. Eu não vejo essa mesma consistência no Cleveland por enquanto, tá? Não sei o que o Eduardo acha, mas é o que eu enxergo desses três que você me passou. O que você acha, Edu? Tem alguma surpresa ou vai esses três? Não, eu acho que indo bem ao encontro do que o André falou, o Boston e o Milwaukee, sem dúvida, já foram colocados numa prateleira 1 aí de postulantes ao título até, né? E estão se provando. O Boston, ele chegou numa final e ele é consistente, né? O Boston, você tem ali um franchise player que é o Jason Tatum, mas alguns jogos nem cestinha ele é, porque o Jaylen Brown em pontuação, não em protagonismo, mas em pontuação divide com o Tatum ali. Nossa, vários jogos, é impressionante como eles fazem o mesmo número de pontos. E já 38. tivemos nessa temporada aqui o Malcolm Brogdon fazendo mais cesta que os dois, Edu. Não, Incrível, né? Brogdon, eu já falei para você no nosso grupo aqui em off que ainda não entendo ele ser reserva. Dá para ter uma ideia para ele conduzir uma segunda unidade, mas não dá para ele não terminar jogos. E ele não está terminando jogos. Eu não sei se é alguma coisa ainda de acerto, de adaptação, porque o cara ser titular ou reserva na NBA é quase irrelevante. O ponto são os cinco que terminam os jogos e ele não está terminando, é confuso. A gente viu o Boston perdendo, se não me engano, um ou dois jogos que eu vi que ele não terminou. Inclusive, os comentaristas na transmissão não entendendo também por que ele não estava terminando jogos. Então, Boston ainda, para mim, não bateu no teto ainda, que o Jason Tatum, para mim, é um dos poucos jogadores da liga que consegue ser muito dominante dos dois lados da quadra. Ele é muito bom defensor, muito bom. E no ataque todo mundo sabe o que ele é capaz, né? Uhum. Então, e para mim não chegou no teto dele ainda. Então, Boston, ele vem passinho, passinho, temporada, temporada. Chegou na final temporada passada. Agora é para ele ser cobrado de título e só vamos ver essa história do técnico aí, como que vai ser ao longo da temporada, né? Aí Show! o Cleveland, eu queria só citar uma coisa do Cleveland, porque assim, eu sei que não é legal ficar fazendo comparação, né? Mas é um Arsenal da vida, porque é tudo muito redondinho. Porque tem o Jared Allen ali do Garrafão, tem o Mobley que tá numa segunda temporada, tem o Garland. O Caris LeVert pra mim é bom, mas extremamente instável, faz 42 pontos e depois faz 8, então é um pouco complicado. E chegou o franchise player que é o Donovan Mitchell. E o Donovan Mitchell colocou a Que é o camisa de Cleveland. novo LeBron de Cleveland, né? Parece que ele foi revelado lá, né, cara? Exatamente, ele está se sentindo extremamente à vontade e a gente ainda trazendo que o Ricky Rubio não estreou ainda. O Ricky Rubio está machucado. O Ricky Rubio ele é um armador puro. Ele é aquele cara que ele tem a pontuação no sangue também, mas é o cara que põe a bola embaixo do braço
É o e Chris Paul. conduz. Mas, É o Chris Paul sem Du, qualidade. eu acho que o Rick Rubio vai ser usado numa segunda unidade do Cleveland, cara. Ele não deve jogar nessa primeira rotação, eu acho. Eu sentaria o Lavert. Por quê? Porque o Caris Lavert é um pontuador. Então, como pontuador, se você tira o Garland ou o Mitchell numa rotação de jogo, quem vai fazer a pontuação na segunda unidade de Cleveland? Kevin Love já tá meio velho. Então, eu colocaria o Garland para 2, o Mitchell para 3, deixa o Mobley ali como 4 mesmo e o Jarrett Allen como 5, né? E aí o Lavert vem para conduzir uma segunda unidade para ser o cara, para ser o cestinho, para ser o sexto homem da temporada, enfim. Porque o Garland, ele não é um armador puro, né? Ele é aquele armador moderno da NBA, né? Que é um cara que vai para cima, que pontua. Mas não é um cara que coloca a bola embaixo do braço. E foi o que Phoenix fez para poder chegar no equilíbrio do time de colocar o Chris Paul, né? Que é diferente do Cameron Payne, diferente do Ken Johnson. Também pode jogar ali, mas são jogadores que vão para cima da cesta, né? Não tem essa. Não roda a bola. E o Ricky Rubio tem potencial para isso. Então acho que ele encaixa bem no Cleveland ali, mas vamos ver quando ele estrear. Show de bola. Então a gente já definiu aí umas potências dessa divisão leste e tem aqueles times que, entre aspas, estão surpreendendo e estão aí no meio de tabela, em quarto, sexto e sétimo lugar, que é o Atlanta Hawks, o Chicago Bulls e o New York Knicks, que começaram bem a temporada. O que eu gostaria agora, Du, que você me respondesse o seguinte: eles correm por fora esses três times, ou eles já podem ser considerados mais fortes do que as decepções, entre aspas, né? Que são os 76ers, que está lá embaixo, e todo mundo estava colocando ele como prateleira 1 já antes de começar a Nós não. temporada. O Brooklyn Nets e o Miami, até o Miami Heat, que está lá embaixo, começou mal a temporada. O que você acha? Esses três, eu vou repetir: Hawks, Bulls e Knicks, eles podem ser considerados já mais fortes que esses outros três que estão mais para baixo? 76ers, Nets e Heat? Então, para mim, o Atlanta incomoda, sim. O Atlanta, ele já é uma realidade, né? O Atlanta ele sofreu a temporada passada muito com lesão e por ter subido a cabeça há 2 temporadas atrás de ter ido muito bem, um elenco muito jovem, um elenco muito raçudo. Então, o Atlanta, para mim, pode ser ali uma realidade, até porque tem o Trae Young, né? Então, o Trae Young, ele é um cara extremamente decisivo, clutch time para ele, bolas, né? Chicago, para mim, ainda tem um defeito de que em jogo grande de temporada passada, e para mim não mudou muito o grande de jogos. Ele não consegue dar jogo. Quando ele pega se ele pegar possivelmente um Boston, um Milwaukee, um Cleveland, é diferente. Não tá conseguindo jogar. Apesar de ter alguns caras muito bons ali, como DeMar DeRozan, Zach LaVine, o Vucevic, mas não tem uma defesa forte, né? Quem em Chicago que é um defensor nato ali? Falta um PJ Tucker em Chicago para poder incendiar um pouco esse time, porque até o Caruso que foi para lá ainda incendeia, mas no ataque, né? Então, Chicago tem isso. O Knicks, para mim, eu acho que muito difícil. Tem que acontecer muita coisa aí pro time explodir. Mas dos três Esse lá de que baixo, tá, o Knicks que tá com o Jalen Brunson, né? Que era reserva do Doncic, ele foi para ser titular no Knicks e tá fazendo um bom trabalho, né? A gente estava ele é desconfiado de bom. como ele ia render ou não no Knicks e ele tá rendendo bem Ele é lá. bom. Antes de eu partir para os outros três aqui, me fala aí, André. Eu vi você discordando bastante quando eu tava falando de Atlanta. O que você acha de Atlanta aí? Você não gosta do Trae Young, né? Exato, exato. Esse rapaz me revira o estômago, entendeu? Por mais que ele possa jogar bem, por mais que ele possa fazer jogadas legais, ele não respeita o basquete, ele não respeita a liga e ele precisa crescer, ele precisa amadurecer muito para ele conseguir ganhar algum tipo de respeito meu, por exemplo. E um jogador desse, Nossa, o André, o polêmico do nosso podcast, né? O e, o jo- André, ele causa amor e ódio nas pessoas. Vamos e, ver como é que vai reagir nosso chat. e um jogador desse, com essa característica, para mim, né, não vai conseguir ter sucesso e o time dele não vai ter sucesso enquanto ele for dessa maneira.
Então, ou ele muda, ou o Atlanta, por mais que o Atlanta busque, consiga, chegue e faça vitórias, vai morrer na praia sempre, tá? E eu estarei torcendo para que isso aconteça, enquanto ele estiver lá e ele se mantiver com essa postura que ele tem desse como é que pode dizer? Um bad boy aí do bem, digamos assim, que é o que ele tenta ser, entendeu? Ele quer parecer esse legalzinho, cool, mas na verdade ele é um... Tá, 3 pontinhos aí. Beleza? De Atlanta era isso. Palavrão. De Atlanta era isso. Agora sim, Chicago, diga, Du. Não, porque eu só ia citar que de Atlanta, o legal, até que o Pedro citou, que quebrou a sequência do Milwaukee sem Trae Young, porque realmente essa temporada, quando você pega o DeJounte Murray, que foi para lá, saindo de San Antonio, sendo o cara de San Antonio, e ele é um jogador mais estável, né? E ele compôs no elenco ali com o Capelá, com o Jason Collins, com o Bogdanovic. É realmente um elenco que depende menos do Trae Young do que Então, na temporada e aí passada por causa do Murray. sem Trae Young ganhou do melhor time da liga. Isso quer dizer alguma coisa. Tá. Mas sobre Chicago, que você trouxe aí que ainda tem alguma ressalva contra Chicago e tudo mais, eu já vejo diferente, cara. Tá precisa de um bad boy, André. Eu já vejo... de um bad boy. Eu Os sei. caras têm um time que todo mundo é muito bonzinho. Eu sei, mas a pergunta do Pedro foi: se desses 3 aí, a gente já pode ver eles consolidados para chegar em playoffs, mais do que os outros 3 que ele citou que estão mal na temporada. Playoff, certo? sim. Para mim, dos 3. Playoff sim, eu tinha entendido o título. Para mim, dos 3, Chicago, para mim, é o que tá mais claro na minha cabeça que vai chegar nos playoffs. Tanto dos Knicks, dos Hawks e os Bulls, né? Que foram, para mim, ele é o que tá mais claro na minha cabeça. Eu tô com o André nessa. Que vai chegar nos playoffs, tá? Dos 3 que ele citou. Tá bem encaixado o Lavigne, o DeRozan e o Vucevic. Tá bem encaixado nesse Chicago. E eu acho que essa bagagem que o Eduardo tá criticando contra os grandes. Tem 82 jogos para eles pegarem uma cancha aí na temporada, sim. Eduardo. Eu acho que a hora de apanhar é agora mesmo, né? Então vamos ver como é que se porta depois. Mas eu concordo com o Eduardo quando ele diz que falta defesa, falta... Nos playoffs isso faz diferença. E eu sei porque eu sinto isso na pele. No meu time da NBA, eu sinto isso na pele já há algumas temporadas. O time vai, joga bem, se classifica para os playoffs, tem o MVP, tem o maior pontuador, o cara domina todas as estatísticas, chega no playoff e perde. Por quê? Porque não tem defesa, porque não consegue marcar, não consegue parar os adversários. Na hora dos playoffs isso faz diferença. Então o Chicago sofre do mesmo defeito. Não para se classificar para os playoffs, que aí consegue se classificar, porque durante a temporada regular, você tendo um ataque poderoso e forte, você chega lá. Mas na hora dos playoffs, você precisa equilibrar isso. Você também precisa ter uma defesa consistente, senão não vai para frente. Tá? Agora, dos 3 que o Pedro citou aí que estão surpreendendo, eu acho que o Chicago belisca até o mando de quadra. Talvez sim. Só que, Pedro, eu tenho um time que eu gosto, que pelo menos que eu acho que ainda não está fazendo por onde, mas em algum momento vai aparecer aí nessa briga. Pra mim é o Toronto Raptors, cara. Acho que porque o que vem jogando tal de Pascal... Tá em quinto. Pascal Siakam. Não, mas eu tô falando nessa briga que eu tô... Em quinto. Não, nessa briga que eu tô falando, na primeira briga. Sabe aqueles 3 primeiros que você me trouxe? Aqueles 3 primeiros que você me trouxe. Pra mim, Toronto vai acabar em algum momento chegando nessa briga desses 3 aí que estão agora pontuando lá. Porque o que tá jogando esse Pascal Siakam nessa temporada, ele amadureceu de tal forma e ele se tornou um jogador tão dominante ali que eu já vejo Toronto chegando pra brigar realmente, cara. E quando foi começar a temporada, eu não pus Toronto nessa prateleira, digamos assim, né? Eu pus um pouquinho mais abaixo. Então esse time, sim, tá me surpreendendo bastante. A gente falou de Bucks, de Cavaliers, de Celtics, de Atlanta, de Raptors, Bulls e Knicks. Já são 7 times. E os 7 times vocês estão falando bem pra caramba. A gente, então, tem 8 vagas de playoff, mais 2 de play-in. A gente tem que falar ainda de 76ers. Né, Pedro? São 4 de play-in e 3 de playoff, né? Então, daí a gente tem que falar de 76ers, Brooklyn Nets e Miami Heat. Onde é que entra esses times diante de toda tamanha dominância desses outros que a gente não estava esperando? Então, Pedro... Assim... Tamanha dominância não, desculpa, a palavra errada. Tamanha surpresa, digamos assim, né? Ou... Tá muito cedo, né, Edu? Tá muito cedo ainda, né?
assim, Miami, mas aí já tem algumas coisinhas, né, André? Já tem alguns detalhezinhos importantes aí, porque, por exemplo, Miami não me preocupa. Não me preocupa. Miami tenho Vai certeza aí que chegar, ele vai briga chegar. no mínimo quarto, quinto. Até por... Miami não me preocupa E o mesmo. Spoelstra, e o Spoelstra é demais, né, cara? O Spoelstra faz esse time render, né? Exato, exato, exato. Então, assim, começou mal, tá 4-7, beleza, não tá jogando bem, tá perdendo um jogo bobo, mas não me preocupa. O que me preocupa é você, uma temporada passada, você precisar reagir enquanto franquia, que é o Philadelphia e o Brooklyn, e começar como começaram. Aí, pra mim, já é preocupante, porque eles estavam com a pegada que eles tinham que começar voando essa temporada. Filadélfia, pra você ter uma ideia, o Maxey tá sendo cestinha de Filadélfia. E aí a gente nem tá falando de Embiid, porque teve alguns jogos fora aí, né? E o Philadelphia é extremamente dependente do Embiid, independente da quantidade de jogador que tem. Ficou Se claro, né? Embiid joga, é um time dominante. Se não joga, é um time fraco. A disparidade é muito grande. O Harden começou bem, mas começou bem só. Ele não manteve o nível de que ele começou. O Tobias Harris, então, esquece que é a famosa troca com Jimmy Butler. Então, o Philadelphia me preocupa. Para play-in, eu acredito que chega. Mas muita gente colocava o Philadelphia numa prateleira 1 de título que a gente, no nosso WhatsApp e tudo mais, não entendemos, não concordamos. E parece que a gente está um pouco mais dando mais certo a nossa opinião do que a de outros, porque Philadelphia, para mim, não tem essa maturidade enquanto time. Ainda é muito dependente do Embiid, independente do redor que foi montado para que ele tenha uma minutagem menor, um descanso e tudo mais, não tá dando certo. E aí o Doc Rivers sendo questionado em Filadélfia é preocupante. E aí, para mim, isso só se estende pro Nets, né? Que ainda o Kyrie Irving causa muito mais instabilidade do que produção para o time. O Kevin Durant, eu via um sangue nos olhos dele até ele chegar em Golden State, buscando ser campeão. Aí quando ele sai de Golden State, ele deixa bem claro que a meta dele não é mais ser campeão. A meta dele é ter um contrato máximo que ele nunca teve na carreira dele. E o Brooklyn ofereceu e ele foi para lá, porque ele queria um contrato máximo. Então você não vê mais aquela gana dele conduzir um time, conduzir uma franquia, dele dar toco em adversário, coisa que ele fazia. Nossa, ele é um excelente defensor. Você não vê ele defendendo mais. Então é nesse cara que você vai apostar? Ele vai precisar ter alguém muito forte do lado dele. Aí o muito forte é o Kyrie Irving. E bola ele tem e aí o time perde de 100 a 90. O Kevin Durant faz 40 pontos, o Kyrie Irving faz 40 pontos e o resto do time faz 10. Então, pra mim, Nets também é bem preocupante no mesmo patamar de Filadélfia, viu? Miami não, Miami chega. Legal, senhores. Quer falar mais alguma coisa, Andrezão? Ou posso passar pro lado de lá? Eu só queria perguntar para você, Pedro, se fora esses que a gente citou aqui, você É. vê alguma outra surpresa aparecendo aí? Pacers, os Hornets, ou não? Vai ficar nisso aí mesmo. Então, eu acho que o Washington Wizards e os Pacers, que estão em oitavo e nono lugar, respectivamente, agora, ou melhor, não respectivamente, que eu primeiro falei Washington, né? Primeiro em oitavo os Pacers e depois os Wizards em nono, eles vão cair. Eu acho que eles vão cair, acho que eles não se mantêm aí nessas posições, não. Devem ser ultrapassados pelo menos pelos 76ers e pelos Heat, né, pelo Miami Heat, e daí a gente acaba com esse tipo de surpresa ali para playoff direto, né? Eu acho que a gente não vai ter esse Indiana chegando próximo do playoff direto e vai continuar se mantendo ali, bem como os Wizards. Embora esse começo de temporada deles está bem surpreendente, porque eu já tinha colocado eles bem descartáveis na minha seleção, digamos assim, do que vai para playoff, do que vai para play-in, do que pode ser considerado candidato ao título. Eu nem citei esses times, então eles estarem ali para mim já é uma surpresa. Mas fora isso, a única surpresa que eu vejo ali nisso tudo foi a mesma surpresa que o André trouxe, que é os Raptors. Eu nunca imaginava os Raptors em quinto lugar nessa altura do campeonato. Eu achei que ia estar mais para baixo esse quinto lugar aí sendo ocupado, sei lá,
pelo 76ers, por exemplo, que Sim. está lá embaixo, bem lá embaixo, ou até mesmo pelo Miami, mas os Raptors ali para mim é surpreendente. Mas é legal ver eles ali de novo, né? Os Raptors ali de novo é legal, porque Sim. o Van Fleet está lá. E só um pitaco aí da pergunta do André, né? Me decepciona um pouco o Hornets. Porque não que ele fosse para brigar para título nem nada, mas ele jogou um basquete tão bonito a temporada Jogou. passada, com o Lamelo, com o Terry Rozier. Jogou. E nossa, são muito mal. E era uma temporada para subir uma prateleira, né? Era uma temporada para incomodar um pouquinho mais, um pouquinho mais. E não A conseguiu, amostragem é né? pequena ainda, mas começou muito mal, né? Sim. Mas eu não estava esperando muita coisa dos Hornets, não, de verdade. Eu não tinha nem Eu esperava subir selecionado uma eles para prateleira. play. Uhum. Então, eu esperava que ele mantivesse a qualidade do basquete, que era um basquete divertido, mas que ele subisse uma prateleira e nesse primeiro momento ele está descendo uma prateleira da temporada passada. Pois é, meus senhores. Vamos passar para o lado de lá agora, para outra divisão, né, da NBA, que é a Conferência Oeste. E nessa Conferência Oeste a gente tem o Utah Jazz liderando com um score de 9-3. O Utah Jazz que teve gente como eu, nem. Ah, não, eu coloquei. Foi você, compadre Eduardo, colocando o Utah Jazz nem para classificação em play-in, que ninguém mais joga lá. Saiu o Gobert, saiu todo mundo, né? Então, o Jets com 9-3 liderando essa divisão pode ser a maior surpresa da NBA ou tem outra? Nossa, nesse momento, sem dúvida. Sem dúvida. Vai aguentar? Não. Mas nesse momento, você pega a foto, nossa, você pergunta o que está acontecendo. O Donovan Mitchell e o Rudy Gobert eram os problemas? Porque Os assim, caras você vê saíram alguns e. jogadores, alguns jogadores que ficaram lá são muito bons jogadores, como o Jordan Clarkson. Quando teve a troca com o Donovan Mitchell, foi o Sexton para lá, que é novo, mas é muito bom jogador. Mas o Michael Conley, que para mim acaba se tornando um franchise player ali, que já jogava muito bem, né? Mas a gente não sabia qual seria o encaixe desse time, tudo muito novo, né? Novidade para todo. O Clarkson sempre foi um sexto homem, agora está sendo protagonista, titular. E quem está conduzindo uma segunda unidade, tinha muita dúvida. Mas eu já começo a ficar duvidando se não belisca um playoff, assim, pelo que tá jogando, sabe? Se não belisca um play-in. Que para mim era lá na rabeira mesmo. Era lá embaixo sem play-in. Mas o jeito que começou um. A NBA, a gente tem uma realidade bem concreta depois do All-Star Game, né? Aí vira um mini playoff ali, todo mundo se preparando bem. Mas pegando a foto de hoje, o Utah tá surpreendendo. Mas quando você vê o jogo, não é tanta surpresa os jogos que ele ganhou, né? Que eles ganharam porque esses três jogadores principalmente estão muito bem. André, para você eu tenho uma pergunta mais fácil ainda, meu amigo. Porque essa surpresa realmente é muito surpresa. Eu Sim. duvidava que o Eduardo não fosse falar isso. Mas para você é o seguinte: você tem alguma explicação para os Warriors estarem em 12º lugar dessa divisão? Eu E tenho. os Lakers a gente já está esperando coisa ruim, mas nem tanto, né? Está em 14º da Conferência Oeste, os Lakers também. Esse início deles é considerado ruim apenas ou é isso mesmo? A gente não pode esperar mais nada. E olha que essa resposta está fácil por conta disso, porque eu espero muito dos Warriors, né? Vamos ver você. O Golden State não vai ficar aí onde está, tá? Vai subir com certeza, tá? Só que, por que que ele está aí? Aí você me perguntou se eu vejo algum motivo. O motivo dele estar aí, né? Foi aquela briga que foi divulgada no treino, que eu falei que isso podia reverberar de alguma forma. Tá reverberando de alguma forma. Por mais que eles falem que não, tá tudo certo, tá tudo ok. Não tá. Não tá. Porque se tivesse, Golden State estaria ganhando aí. Estaria com 11-0, atropelando todo mundo. E não está. Isso aí causou algum racha dentro do elenco. Causou um mal-estar. Entendeu? Quando ele foi pedir desculpa, ele não pediu desculpa direto pro cara. Ele pediu desculpa pra franquia. Porque é o caso. Ou seja, né, não teve a capacidade de ir lá, a hombridade de ir lá e reconhecer que errou, pedir perdão para a pessoa direto que ele agrediu. Né? Se o Eduardo quiser trazer o caso aí, porque eu estou falando genericamente, eu sei que o Eduardo acompanha bastante o Golden State, mas para Eu quem não vou. sabe, teve Termina uma o seu raciocínio, daí a gente passa para o Eduardo. para quem não sabe, antes de começar a temporada, teve durante os treinos do Golden State,
teve uma briga envolvendo dois jogadores, eu não diria principais, mas do elenco de apoio, digamos assim, que os principais ali são Curry e Thompson. São os principais. O Curry e o Thompson são os dois ases desse time. Tá? Quando a gente pensa em Golden State, você fala assim, Golden State Warriors, todo mundo vai lembrar desses dois, assim, ó, do rostinho dos dois, um do lado do outro. Né? E aí, embaixinho deles tem esses outros aí que acabaram saindo na mão, brigando por uma idiotice, uma besteira no treinamento e por uma como é que pode dizer? Quando ele perdeu a cabeça ali, o nosso amiguinho perdeu a cabeça. O Eduardo vai trazer o nome deles para vocês certinho, porque eu não quero falar aqui para deixar um suspense no ar. E isso acabou, por mais que tenha, agora está tudo bem, não tá. Se tivesse tudo bem, tava 11-0. Porque Golden State, quando joga basquete, atropela todo mundo com o elenco que tem. Tá? Se não está atropelando, alguma coisa tem de errado. Se a gente não consegue ver isso no jogo, a única explicação é fora, é no elenco. E o que aconteceu com esse elenco? Foi esse vídeo que vazou, essa briga que aconteceu no vestiário. Eduardo, traz pra gente aí o nome dessas figuras. Você concorda, Eduardo, que foi por causa da briga, meu amigo? Sim e não. Por quê? Né? A briga foi o Draymond Green que acabou dando um soco no rosto, até covardemente, um soco no rosto do Jordan Poole, né? Jordan Poole muito mais novo ainda, explodindo agora, acabou de pegar uma extensão de contrato, vai ficar mais um bom tempo em Golden State ganhando bem. Então até foi especulado na época se essa extensão de contrato não foi um dos motivos, que o Draymond Green também estava negociando o contrato, ainda não renovou, né? E o próprio Stephen Curry veio a público, falou que não acredita nisso. Foi colocado muitos panos quentes ali mesmo na situação. E por que eu te respondi sim e não? Não porque eu acho que existe um nível de maturidade ali para tentar passar por cima disso e continuar sendo profissional. Mas É o PSG do. digo sim também? Eu não vejo, pelo menos nesse primeiro. Não, mas por isso que eu tô falando. A parte é essa, porque assim, eu acreditava que profissionalmente todo mundo ia passar por cima disso daí e segue o baile, até porque logo depois teve a extensão de contrato do Jordan Poole, né? Mas eu ainda não vi o Draymond Green começando a temporada. E aonde que ele tem um impacto muito grande no Golden State? Na defesa. Qual está sendo o problema de Golden State nesse começo? A defesa. E aí eu não vejo aquela intensidade nele, aquela briga, no bom sentido, que ele traz para o time dele, onde ele consegue inflamar o time dele na defesa, inflamar a torcida. Ele se envergonha, faz essa inflama o time, ele está extremamente tímido. Então isso pode ter acarretado pro Draymond Green, o Jordan Poole talvez nem tanto, mas ele ainda, talvez ele tenha ficado muito incomodado, principalmente quando o vídeo vazou, né? Se fosse uma briga só relatada ali, mas quando o vídeo vazou e como foi, e ele se disse envergonhado, para mim pode ter tido algum impacto sim, porque eu não tô vendo ele sendo ele. E ele não sendo ele, a defesa de Golden State sofre e muito. E é o que tá acontecendo. Você pega o Stephen Curry tá sendo o segundo cestinha na temporada. O jogo de ontem fez 47 pontos. Ele mantém o nível de que ele terminou. O nível de MVP. Ele tá pontuando muito. O Klay Thompson ainda parece que engatinhando, mas ali o engatinhando dele são 18, 20 pontos, né? E a defesa está sofrendo. Então vocês continuam fazendo ali 115, 117, mas era uma defesa que ficava perto dos 100 pontos na temporada passada e está tomando 120. Então, e o legal, e por que não me preocupa? Igual eu trouxe Miami, né? Porque na estrada, que eles falam lá, o Golden State fez 6 jogos e perdeu 6. Mas no quinto jogo que perdeu, Steve Kerr tirou os 4. Andrew Wiggins, Klay Thompson, Steph Curry, Draymond Green, e falou assim, eu quero perder o sexto jogo, mas eu quero tirar esse peso dos meus jogadores. Então, assim, Steve Kerr entendeu também que, peraí, não é tático
não é técnico, não é nada que tá acontecendo aqui. Deixa eu só tirar a cabeça dos meus jogadores aqui de baixo, que eu acho que a tendência é voltar. Ganhou um jogo sofrido depois do Sacramento, né? Mas ganhou. É. Então, para mim, Golden State agora, hoje, igual você citou que ontem todo mundo jogou, hoje não tem jogo nenhum. Então hoje é um bye para todo mundo. Então quem sabe é o respiro aí que o Golden State precisava para acertar a defesa, porque para mim a questão de Golden State é a defesa. E E o Pedro, Lakers foi o que você trouxe, Pedro. Lakers é mais do mesmo. isso que eu ia falar. Sobre o Lakers, Pedro, a explicação é simples, né? O suporte do LeBron, que é Anthony Davis e Russell Westbrook, não estão jogando nada. Aí, cara, Lakers não vai para lugar nenhum. Acho que o Lakers acertou agora em botar o Westbrook na segunda rotação, né? Tirou ele da primeira rotação, porque ele tem característica muito igual do LeBron James, né? Com perdão aí para quem se ofende com essa comparação, mas o Westbrook ele mantém a bola muito na mão dele, ele procura muita cesta, então ele faz mais ou menos o que o LeBron James faz, e quando os dois estão em quadra, os dois não funcionam, porque um tenta fazer a mesma coisa que o outro. E acaba que eu fico com aquela impressão que ofensivamente o Lakers joga com um a menos, porque os dois fazem exatamente a mesma coisa. Então, quando você traz o Westbrook para a segunda rotação, você deixa ele pontuar mais, né? E ele tem se destacado aí nessa segunda rotação. Eu acho que dessa forma você está dando cancha aí para o Westbrook, né? Para ele poder jogar o jogo dele e não confrontar com o do LeBron, e também está dando o LeBron e o Davis aí para jogar o jogo deles quando o Westbrook não está também. Acho que foi um pouco mais interessante. Acredito numa recuperação dos Lakers, mas não para ir muito longe, não. Uma recuperação para subir para nono, para 10º lugar, assim, não mais do que isso. Não, eu ia concordar com vocês só até reforçar, né? Porque o Westbrook, se você tira isso dele, ele é isso. Ele é o Mister Triple-Double. Então, ele Uhum. não é um jogador ruim, ele tem a qualidade, mas tem que entender qual é a qualidade dele. Ele não é um cara que vai ficar na lateral para arremessar sozinho, que é o que o LeBron procura quando o LeBron está com a bola. Então, se você tira e faz o revezamento do LeBron e Westbrook, você vai tirar o melhor do Westbrook. Já que você já tem ele no elenco porque você não conseguiu fazer uma movimentação com ele, você utiliza o que ele tem de bom, porque ele na lateral é airball. Ou Então, seja, vai dar certo. a gente tem uma montagem de elenco errada, né, Eduardo? Sim, Trazer o Westbrook para jogar no Lakers é uma montagem de elenco errada com um contrato muito milionário. exato. Enfim, agora vamos para a nossa última pergunta. Está chegando ao fim aí, para quem está gostando. Para Ô, quem não está Du, ele gostando, soltou o está enfim, Du. acabando. Ele me Tem que critica, ser. mas ele soltou o enfim, Du. Não, mas uma vez, você solta 10 por podcast, tá? Então, ó, vamos lá. Então, Temos agora, só para pegar o gancho do Eduardo, lá na Conferência Leste, ele falou que o Miami não preocupa ele por estar na posição que está ocupando lá embaixo, que ele vai se recuperar e não tem problema, o Miami vai para playoffs. Nessa divisão Oeste, né? O Miami está na Leste. Nessa divisão Oeste, a gente tem um time que antes da temporada a gente estava colocando ele como muito top, se esperava-se muito desse time, e ele está com o score negativo derrapando bastante e está lá embaixo, que é o Minnesota Timberwolves. O que eu posso esperar do Minnesota, Eduardo? Ele vai ficar ali? É uma decepção ou ele se recupera e a gente pode falar tranquilamente em playoffs para esse time? o Minnesota precisa de uma adaptação. Eu vi 2 jogos do Minnesota aonde aconteceu a mesma coisa. O que acontece? Você vê depois a pontuação, o score dos jogadores, todo mundo fez o seu. O Anthony Edwards fez 30 pontos, o Karl Anthony Towns fez 30 pontos, o Rudy Gobert pegou 25 rebotes. Só que o que acontece? D'Angelo Russell, todo mundo fazendo ponto. Isso. Mas qual é o ponto principal quando você vê o jogo? O Karl Anthony Towns, ele é um camisa 5. Ele é uma posição 5. Essa posição 5 que ele jogou a carreira toda dele é ocupada hoje pelo Gobert. E o Karl Anthony Towns ele ganhou até o torneio de habilidade no All-Star Game, então ele tem habilidade para sair do garrafão. Mas você está perdendo o que ele tem de melhor. Não aconteceu essa adaptação ainda do Karl Anthony Towns ter um garrafão fechado. Então precisa ter ali alguma jogada para que o Gobert fique
fora. E aí é complicado o Gobert ficar fora do garrafão, porque ele só funciona lá. Então, daqui a pouco vai começar eu acredito que aconteça uma rotação de elenco para que comece com os 5, com o Gobert e o Count e tal, que termine com os 5, mas no meio do jogo que só fique um. Porque um tá ocupando muito espaço do outro, o Count e tal está saindo muito no garrafão. E aí, quem que precisava do, entre aspas, Big Three, jogar e tá muito, muito, muito mal, só citando de novo, tem o Anthony Edwards que mantém o nível dele, é um jogador muito bom, muito agressivo, né? Ele vai para cima, ele tem uma confiança absurda, muito bem, mas o DeAngelo Russell tá muito mal. Os dois jogos que eu vi, mas muito mal mesmo, de errar Será, bandeja. agora eu trago para você, será que não é por causa dessa adaptação do Gobert com o Karl Anthony Towns? Porque a gente está vendo o jogo do Karl Anthony Towns, ele está jogando como ala, né? É, Como pivô ala, e ele sai para jogar bola de três, ele sai para fazer infiltração de bandeja, ele sai para fazer enterrada, e o Gobert que faz a mesmíssima coisa que ele parece estar perdido em quadra, né? A gente vê uma discrepância muito alta na numeração de pontos da pontuação do Gobert pro Karl Anthony Towns, com o Karl Anthony Towns sempre liderando esse time em pontos, seguido de perto pelo Anthony Edwards. E a gente nem ouve falar do DeAngelo Russell. Ele faz uma cestinha aqui ou ali, mas daí você vai ver no final do jogo ele fez 15, 16 pontos, uma média de 20 pontos aí que ele sempre faz, mas sem nenhum destaque, que você nem vê esses 20 pontos, né? Então, será que é por causa disso? não, pode ser, porque ali, de novo, com o garrafão fechado, e muito do jogo dele é infiltração, né? O DeAngelo Russell, ele tem a bola de três, ok, mas não é a especialidade dele. É infiltração, é assistência depois da infiltração. A gente tá vendo o Gobert sendo alimentado até pelo Counter Towns, os dois altos jogando aqui, um muito alto pro outro, chega enterrando. Então, está acontecendo uma adaptação ali. Eu não sei como que vai terminar isso daí, porque precisa do DeAngelo Russell aparecer mais, que foi o que você disse, ele não traz destaque nenhum. Depois você vai ver a pontuação até ok, mas ele não está sendo tão ativo ali no jogo. E aí você perde um armador. Você tem dois pivôs sem armador, ferrou, né? O negócio não fica bom. É, Então, ainda uma adaptação, mas já eu perdi um pouquinho da empolgação que eu tava antes, viu? então, é isso que eu ia falar. André? Na hora de montar esse elenco do Minnesota, eu acho que o general manager de Minnesota, quando vê a oportunidade do Gobert, ele imaginou na cabeça dele algo parecido com o que San Antonio fazia com David Robinson e com Tim Duncan, né? Mas para isso, ele precisa principalmente o Towns, que tem mais habilidade, né, saia um pouco mais do garrafão, como o Duncan fazia naquele San Antonio Spurs, que foi dominante na liga, né? E aí o que falta? E aí você foi no cerne da questão. Mas para isso acontecer, o que falta? Falta o Manu Ginóbili, falta aquele armador que vai colocar os caras para jogar na hora certa, Parker. né? Os dois, o Ginóbili e o Parker ali, porque esses dois caras faziam o contraponto das torres gêmeas lá dentro, né? Tá faltando isso para Minnesota. Porque eu imaginei, assim, me colocando no lugar do General Manager de Minnesota, pô, eu já tenho o Carl Anthony Towns, mas e o Gobert? Dá para trazer o Gobert. Ó. San Antonio fez isso, ganhou não sei quantas ligas. Dá para fazer. Ele só esqueceu que do lado de fora ele tinha o Parker e o Ginobili fazendo esse outro lado, né? Então falta isso ainda para Minnesota chegar no nível que ele pode chegar. O problema não tá lá dentro. O Towns e o Gobert, uma hora eles vão se encaixar igual o Robinson e o Duncan se encaixaram no passado, tá? Só que aí do lado de fora ele precisa ter esses dois caras ágeis, rápidos e que coloquem a bola na hora certa para cada um dos dois poder decidir. É o que está faltando para Minnesota, né? Não, tem dois detalhes aí, né, André? O primeiro que para esses dois pivôs funcionarem também, precisa ter mais gatilho de três. Precisa ter um catch and shoot ali de que o garrafão tá fechado, você abriu para alguém só arremessar, um Steve Kerr das antigas, por exemplo, né? Então Sim. falta esse cara também em Minnesota. E quando você falou da visão do general manager, né? Um dos pecados de Minnesota Seth Curry seria é esse o cara, Du. pecado de Chicago e de Denver. Não tinha defesa. Oi? Seth Curry podia ser Seth esse Curry, cara, né? sim. Sim, excelente nome. Pat Mills. Também. Então, assim, tem gente na liga para você colocar ali e ser esse cara, ou Gallinari, enfim. Também. Tem alguns caras aí para vir do banco e fazer essa função, né? Mas aí, nessa questão do general manager que você trouxe,
é a defesa que o Minnesota também não tinha. Era um cara até que se o Denver tivesse na jogada, podia tentar adaptar com o Jokic também, pensando exclusivamente na defesa. E ele foi, se eu não me engano, ele foi eleito 2 vezes seguidas melhor defensor do ano e Sim. sempre está entre os 3. Sim. Então é um cara que ele vai contribuir muito quando tiver esse encaixe. E ele ficou pra bravo quando ele não defesa de ganhou, né, Minnesota. Du? Quando ele não ganhou, acho que foi ano passado Foi. que ele não ganhou, ele ficou bravo. Tá. Bom, meus senhores, é isso então. Eu acho que a gente falou bastante já das duas conferências, trouxe bastante Não, prognóstico do que peraí, está como assim é acontecendo isso? até agora, do que a gente acha que vai acontecer. Faltou o grande destaque individual da temporada pô, até agora. Você não vai falar só porque ele Então, joga no quem? Dallas, que é no time do Eduardo? Luka Luca, Doncic. pô! Luca! O Ah, tesouro. O não é nem tesouro. você falar desse cara. Vamos. O Lebranco. Ele é o Lebranco. Pedro, o cara tá com uma média de 36 Olha pontos, isso, Pedrão. Pedro. Tá com uma 36 média pontos de de média. 36 pontos E de média. ele quebrou o recorde do Will Chamberlain de 9 jogos seguidos para mais de 30 pontos, né? Então ele já tá voando, Que meu irmão. clutch, hein? O cara tá clutch demais, hein? Sim. Mas ele precisa ser clutch, ele não solta a bola mesmo, principalmente nos últimos minutos. Ele precisa ser clutch. Eu não espero mais nada dele. Clutch ele tem que ser mesmo, safado. Se ele não solta a bola, ele tem que ser clutch. Mas parabéns para ele aí. Na corrida de MVP ele tá bem agora, tá perto dos nossos amigos que estão lá em cima, que é o Jamoran, Donovan Mitchell. O Lillard eu não sei o que ele precisa fazer. O cara critica o Tom Kitt, Eu o não Jamoran faz a preciso. mesma coisa no final do jogo, não larga a bola pra ninguém. Só que aí Jamoran jogou para Tica, jogou para 16 pontos, fazendo o time inteiro jogar no último jogo do Memphis, meu amigo. Quando é que o Doncic faz isso? Tá maluco. Quando é que o Doncic faz isso? Não faz. Mas enfim, eu Semeia não vim aqui para me discórdia. queimar com o meu público, queimar com o Doncic por causa do Doncic. Eu não vou me queimar com o meu público por causa do Doncic. Não. Enfim, Jamoran é muito mais que ele. Mas enfim. Meu Deus do céu. Seguindo, meu senhor. Eu acho Deixa que eu tá passar certo. a classificação. O Pedro tá com sono. Vamos encerrar que o Pedro tá com sono e já tá sonhando. Já tá sonhando aqui, para. Eu vou passar a classificação da Conferência Oeste, que tem o surpreendente Utah Jazz em primeiro, seguido por Phoenix Suns, que olha que eu quase não coloquei ele nem como vaga de playoff quando eu estava selecionando no começo de temporada o Phoenix, e ele se mantém em alto nível. Achei que ele ia dar uma caída nessa temporada aí. Portland, que daí foi o meu erro, não estava esperando nada de Por que Portland. você pulou meu time? Tá lá, Você pulou meu time? Não pulei seu time. Pulou, pô. Eu não pulei, seu time está em quarto. Denver Nuggets em critério de desempate está em quarto. Tá? Denver Nuggets agora em quarto. Dallas Doncic em 5, né? Em quinto vem o Dallas Doncic. Na frente de quem? De Memphis Grizzlies, do Jamoran, que é muito maior que ele, no caso, né? Seguido por Los Angeles Clippers, que os Clippers pode ser. Os Clippers estão se recuperando, que tinham começado mal também a temporada. Os Pelicans que começaram a cair, mas eu ainda acredito nesses Pelicans mais para cima nessa tabela aí. Seguido dos Spurs, que daí os Spurs estavam 5-2, agora já está 5-6, né? 4 derrotas seguidas, e agora a gente estava surpreendente Spurs lá em cima, agora já está vendo o Spurs voltar lá para baixo, que já não é o primeiro a mostrar aí que não vai aguentar, é o Spurs, né? Das duas conferências, o Spurs já começa a cair. Seguido em décimo pelos Timberwolves, que a gente esperava mais, até comentou aqui hoje no podcast. Pelo OKC City Thunder, que a gente esperava menos e está ali, próximo dos Timberwolves e da zona de play-in. Os Warriors em surpreendente 12º lugar. Sacramento Kings, que está jogando basquetebol legal. Está lá embaixo como a gente esperava, mas o basquetebol está legal. Esperava que eles fossem jogar menos ainda. Um detalhe só para você, né, Pedro? Esse Sacramento, ele montou um time titular muito bom no final da temporada passada, quando o Sabonis foi para lá. E começando essa temporada, para mim ainda, ao longo da temporada, é um time que eu vejo uma possibilidade de crescimento bacana,
pelo que você trouxe. É um basquete legal, o Darren Fox joga demais. Isso que eu ia falar. Esse é Demais. o cara, né, do time. Então, e ali dentro do garrafão com Sabonis, é divertido de assistir esse time. Pois é. E depois dos Kings vem os Los Angeles Lakers com 2 vitórias e 8 derrotas. Não adianta ter o Westbrook, não adianta ter LeBron James, nem Anthony Davis, um time que em 2020 era campeão, que brigava por tudo, agora a gente só vê fazendo pataquada, né? Tá lá embaixo com 2-8. Né? O cara, o show saiu, já era. Pois é. E agora temos Houston Rockets na lanterna com 2-9. Consegue ser pior ainda. Enfim, meus senhores, essa foi a NBA. Antes dela tinha sido a NFL e no começo já tínhamos dado parabéns para o Houston Astros pela World Series of Baseball e o campeonato. E por último, antes de encerrar meu podcast, eu só queria trazer para vocês do nosso querido Campeonato Brasileiro de Futebol, que o São Paulo fez a façanha de perder para o Internacional hoje e ficou muito longe da Libertadores agora. E a torcida protestou fortemente no estádio, em cima de Reinaldo, em cima de presidente, em cima de jogadores, né? E agora a situação ficou muito triste para o São Paulo, chamado pela torcida hoje de time amarelão. Então, não sei mais o que esperar do São Paulo, talvez nem uma pré-Libertadores depois do resultado de hoje. E ficou muito difícil e o Inter mais do que nunca aí, ele garante o seu dinheiro de vice-campeão e deixa só a vaga aberta aí entre Fluminense e Corinthians para terceiro e Flamengo para a terceira colocação. Triste, mas não teremos muito provavelmente São Paulo, que é um time grande, no ano que vem na Libertadores, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre? Desnecessário comentário só. Não é desnecessário, não. Desnecessário nada, meu amigo. Tem que trazer só. Desnecessário nem um pouco, meu amigo. Você quer que eu fale? Então, já que você tá ofendido, eu vou falar assim. A torcida gritou hoje: Ei, Reinaldo vai tomar. Não pode falar o resto. Não é mole, não. Eu tô cansado de time amarelão. Casares quebra meu galho, sai do São Paulo e vai para casa do. Não pode falar o resto. Muito respeito com a camisa tricolor, filha da. Não pode falar o resto. São pouquíssimos gritos da torcida, bastante incentivador. São Paulo vai entrar com bastante ânimo para o último jogo do Campeonato Brasileiro Pedrão, do domingo, viu? Parabéns para o seu São Paulo, Eduardo. eu só discordo de uma coisa que você falou aí. Surpreendentemente, perdeu pro Internacional? Não. Não, Seria normal. Internacional vai no Morumbi e ganha do São Paulo já faz tempo. Então, surpreendente não é. Não. É que surpreendente porque o São Paulo precisava dessa vaga na Libertadores para garantir uma próxima temporada financeiramente melhor, com contratações melhores e com esperança maior por torcedor. Ou digamos então que o São Paulo hoje estava jogando a vida, né? Jogando em casa a vida. Então ele precisava dessa vitória. Du, eu vi essa semana alguns amigos meus são paulinos falando que o que o São Paulo está fazendo e que o Rogério fica louco da vida é sucateando o futebol para poder engolir, jogar a goela abaixo do Conselho de São Paulo, a tal da SAF que eles querem colocar lá. Você acha que pode ter a ver, cara? Não sei, assim, ó, o trabalho que o presidente está fazendo, aí eu discordo da torcida, porque tem sido um trabalho muito bom, talvez até. É que é difícil quando o resultado de campo não ajuda, mas a gente citou, não estou querendo comparar, mas a gente citou que o primeiro movimento de reestruturação do Flamengo foi um presidente muito criticado na época que não tinha resultado de campo. Então ele é um cara que ele está arrumando as finanças, já está, principalmente com as vendas que tiveram na Europa, que São Paulo tem a participação por ser clube formador, ele estava conseguindo cumprir a meta financeiramente do São Paulo. Então é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de um rombo que foi feito, mas é um trabalho que em campo, quando não dá o resultado, para mim é um torcedor que eu nem considero assim, porque torcida organizada para mim todas é tudo uma porcaria, porque tudo só enxerga se ganhou ou perdeu. Isso quando não tem um cunho político em algumas críticas também, né? Porque pode receber ingresso a mais de um ou de outro. Então eu não considero absolutamente nada do que vem de torcida organizada, que possivelmente foi todos esses gritos citados pelo Pedro aí de torcida organizada, porque o presidente vem fazendo um trabalho legal.
entendeu? Agora, se vai transformar numa SAF, aí, assim, talvez seja o caminho, se você não conseguir ter uma estruturação do Flamengo, porque o Palmeiras não se tornou, mas é algo parecido. Mas o Palmeiras tem um Alguém chegou mecenas, com né? muita grana. O Palmeiras tem Então, um mecenas. exatamente. Exatamente. E o Atlético Mineiro também. Também. Então, tirando o Flamengo, todos os times que estão muito bem hoje aí, principalmente falando dos três, tem alguém com dinheiro atrás. Então, talvez seja o caminho, cara. Eu não veria problema. Eu acho que pode ser um negócio bacana, desde que seja bem feito. Mas acho que tem tudo para ser um negócio bem bacana, assim, se vier acontecer em algum momento. E aí, só para terminar a Show, informação que gente. eu joguei aqui no ar, já teria até interessado, Eduardo, na tal da SAF de São Paulo. Sabe quem seria? A família Glazer. Hum, Sabe quem que a família Glazer comanda na Europa? Liverpool. Então, aí ó. Ou Você seja, acabou de colocar o Liverpool à venda, né? exato, para comprar o São Paulo, é o que eu tô te falando. O É, Mundial de pois é. Clubes, quem ganhou? São Paulo ganhou, pô, eles estão certos. Enfim, meus senhores, Olha o enfim, falamos olha o do, enfim, olha o enfim. Já é o quarto, ele falou, falamos falou um dos, só, já é quatro, já é o quarto já, tô contando. dos esportes americanos e trouxemos por último essa bomba para Eduardo, né? Do São Paulo, que ele se disse desnecessário falar sobre São Paulo e gastou quase 10 minutos Viu falando aqui do só? time dele. Mas é o que acontece quando a gente é um pouco polêmico. Dito isso, meus queridos, eu da minha parte eu vou encerrar antes, agradecer vocês aqui pelo nosso podcast de hoje de esporte americanos. Eu adoro fazer podcast de esportes americanos, eu sempre gosto desse dia. Obrigado aí por vocês estarem aqui comigo mais uma noite. Valeu para todo mundo. Sigam nossas redes sociais aí do Compadcast. Vou passar primeiro para o Eduardo se despedir, daí você passa para o André, que ele é o nosso apresentador. E ele faz aquele jeitinho dele para encerrar, Eduardo. Pode ser? Valeu, Opa, rapaziada. pecado aí, eu tenho que participar da NFL, eu acabo assistindo sempre o final de vocês, mas dá uma vontade de fazer uns comentários aí, quase que eu tô no chat hoje de novo, mas vai encaixar, vai dar certo. Dá uma boa noite aí primeiro para o Albertinho e falar para ele que a gente só vai falar do Lillard no Portland quando ele participar, senão a gente vai ignorar mesmo. Um abraço, Pedrão, André. Vocês são os caras, vamos conduzir isso da melhor forma possível. Tamo junto. E o próximo é que é domingo, né? Próximo agora é domingo. Vamos para o domingo, que se É vocês quiserem domingo, entrar pô. amanhã eu estou de folga. O pessoal aqui da produção já disse aqui no meu ponto que amanhã eu não estou na escala. Não. Não, então, o que eu ia falar pra vocês é assim, tá tendo rodada esse meio de semana na Europa e no Brasil. Se vocês quiserem, eu e o Eduardo quiser entrar na quinta-feira pra falar rapidinho, a gente pode entrar. Não amanhã porque a rodada não acabou, mas na quinta-feira já acabou. A gente vai estudar isso aí com calma, não vou prometer nada pra vocês. Mas domingo aí sim, a gente tá, se tudo correr bem, ao vivo de novo. Gente, tranquilo? Agradecer de vocês aí, Boa. Pedrão. Muito obrigado pela condução hoje do programa, ó, top. Show de bola. Valeu, Acho que eu vou obrigado. passar esportes americanos pra você, ó. Beleza, fica pra você aí que tá tranquilo. Eu prefiro ficar comentando que é mais legal. Eduardo, Eduardo, valeu, cara. Muito legal. Esse bate-bola é legal. É assim, pelo menos você participou da NBA, graças a Deus, porque eu não sou essa enciclopédia toda pra falar de NBA. Perto de vocês, eu não sou ninguém falando de NBA. Na NFL eu me garanto um pouquinho, mas na NBA, cara, eu tenho que aprender com vocês ainda. É isso. Me despedir de todo mundo que estava assistindo a gente aqui. Lembrando que quem está no YouTube, não esquece de dar o joinha, ó. Dá o like pra gente, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Falar em inscrever no canal, o nosso canal começou o dia de hoje com 50 inscritos. Vai terminar hoje com mais de 80. Então, cara, a gente tá crescendo. Show! Vamos lá, a gente tá crescendo, é Show isso de mesmo. bola. Vamos seguir, vamos continuar compartilhando, vamos mostrar pros amigos. Hoje eu tive muito feedback legal, tipo, uma colega de trabalho, uma colega mulher de trabalho. Nossa, que legal, já mostrei pro meu marido, já mostrei pro meu filho, pro meu irmão, e aí vai aumentando, né? Então, assim, é isso que eu acho legal, gente. Vamos continuar nessa Show toada. de bola. O nosso Compadcast segue essa mesma linha e vai seguir aqui para vocês, trazendo conteúdo de qualidade, comentários super embasados. Vocês podem ver que muitas coisas que a gente fala aqui, depois acaba acontecendo, hein? Mais do que as concorrentes aí das TVs falam e não dá em nada.
Aqui você tem a coisa certa. Daniel Alves que o diga. Eduardo já trouxe aqui e exatamente o que ele falou aconteceu. Não convocou porque ele já tem o Daniel Alves e tá. Eu falei, não. E tava lá, Daniel Alves convocado. Então, só um exemplo, tá? No podcast de ontem. Então, gente, continuem com a gente. Não abandonem o podcast, porque vocês sempre vão ser bem informados aqui. Sempre vai ter uma resenha de qualidade, tá? E para não perder o ritmo e não perder o jeito, já que o Pedro pediu, né? Pedrão, eu fui!